Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bonomi. Hoje estamos aqui para gravar o terceiro vídeo da série Israel Verdades Expostas. A série na qual eu comento sobre o Estado de Israel desde a sua formação até os dias de hoje. E a gente está aqui para dar continuidade ao vídeo anterior, no qual eu comecei a falar sobre o livro O Estado Judeu, do Theodor Herzl. No vídeo eu disse mais sobre quais eram os pensamentos do Herzl, quais eram as ideias que ele tinha, o que levou ele a formar o sionismo. E hoje eu vou falar sobre como Herzl pensava ser o Estado judeu, como ele defendia Israel, quais eram as ideias dele para esse país em formação. Pois bem, como eu expliquei no vídeo passado, o Herzl defendia principalmente duas instituições, que eram a Jewish Company e a Society of Jews. A Jewish Company seria a detentora do capital, do dinheiro, e a Society of Jews seria a representante dos judeus, seja diplomaticamente, politicamente, por meios coletivos e tudo mais. Enfim, primeiro falando da Jewish Company, logo no primeiro capítulo sobre o tema, no primeiro parágrafo do capítulo da Jewish Company, ele já diz o seguinte: não visa a objetivos coloniais. Repito, não visa a objetivos coloniais. Muita gente aí que fala que o sionismo é colonizador, tudo mais, faltou ler o primeiro parágrafo do segundo capítulo do livro, né, o primeiro capítulo falando da Jewish Company. E, bom, a Jewish Company, no caso, seria, como eu disse, detentora de capital, então a sua principal função seria juntar o dinheiro para fazer a compra de terras e assumir ali o papel de ações financeiras e comerciais. Seriam eles os detentores do dinheiro para comprar território, porque o Herzl defendia o Estado judeu dessa forma. Ele já negava completamente qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de meio para se criar um Estado sem por meio da guerra. Muito pelo contrário, ele defendia que o Estado nascesse de forma diplomática e de forma pacífica, por meio de compra de território e tudo mais. Além disso, a Jewish Company também seria incumbida de transferir os judeus de um lugar para outro, para fazer com que eles partam dos locais de onde eles estão até Israel, e também para construir ali casas, moradias, ocupações e tudo mais. A Jewish Company também garantiria trabalho, cooperação e principalmente beneficência. O Herzl defendia bastante essa ideia de apoio aos judeus pobres. Então, mesmo que as pessoas não tivessem as melhores condições financeiras, a Jewish Company assumiria os custos, o que geraria ali uma dívida, mas ele não cobraria dinheiro no futuro, ele cobraria apenas trabalho. Por falar em trabalho, os judeus, para a criação de Israel, deveriam trabalhar 7 horas por dia. Herzl defendia veementemente que, se trabalhassem 7 horas por dia, em turnos de 3 horas e meia de trabalho, 3 horas e meia de descanso, eles conseguiriam fazer ali a nação nascer e prosperar ali com as casas, com as ocupações, com todas as necessidades que deveriam ser constituídas. Então ele defendia esse modelo. 3 horas e meia trabalhando, depois desse turno, 3 horas e meia de descanso para passar com a família, para passar com os amigos, para ter ali um descanso, e depois volta a trabalhar por 3 horas e meia, porque ele pensava que dessa forma as pessoas conseguiriam trabalhar com mais vigor e com mais empenho. E agora parto para outra premissa, que era a Society of Jews. Nesse sim, Herzl começa a desenvolver cada vez mais teorias acerca de como deveria ser o Estado de Israel. Isso começa pela teoria da base legal do Estado, como ele chama, de que a sociedade deveria se constituir como uma força política e diplomática. No caso, a Society of Jews como sendo essa sociedade. Ou seja, essa organização em si, que é independente, mas ao mesmo tempo completamente interligada, relacionada com a Jewish Company, deveria se firmar como uma força tanto na política quanto na diplomacia, para conseguir o direito à soberania de Israel e a legitimidade de Israel a partir do direito internacional, que o Herzl era um grande entusiasta. Então, basicamente, para a fundação de Israel, bastaria a Jewish Company, que era detentora do capital, da compra de terras, e a Society of Jews, que faria com que os judeus tivessem uma força política e diplomática
a ponto de negociarem internacionalmente. E agora, partindo para as ideias que o Herzl tinha, isso que ele também descreve no capítulo 3, né, o capítulo da Society of Jews, ele diz o seguinte: quanto à Constituição, ela deveria ser moderna, deveria ser escrita por leis modernas e por pessoas do alto. Ele é um grande defensor da república aristocrática nessas condições, porque ele pensava que a partir da aristocracia e com os judeus tendo a chance de ascender socialmente e financeiramente principalmente, eles poderiam formular leis cada vez mais inovadoras e úteis. O Herzl, na verdade, defendia idealmente uma monarquia democrática, porque ele pensava bastante no importante peso que os monarcas exerciam quando aplicavam contrapesos às medidas de uma ameaça democrática, de alguma medida aprovada, por exemplo, em um parlamento que não seja boa, aí o rei barrava ou apresentava um contrapeso, enfim. Ele defendia essa tese, porém, ele disse que a história do povo judeu foi interrompida a partir do momento em que eles se dissiparam, a partir do momento que eles foram espalhados, e por isso não conseguia pensar em uma família para ser a família real. Herzl também defendeu que a teocracia fosse completamente rejeitada, porque ele defendia, acima de tudo, um Estado plural. Ele não queria que Israel se tornasse um Estado teocrático, ele não queria que leis religiosas governassem Israel ou que lideranças religiosas assumissem o controle. O que ele mais defendia, no caso, era uma sociedade plural. Isso se faz presente, inclusive, no que ele diz sobre as línguas. Ele defendia pluralidade linguística, porque o hebraico era uma língua pouco falada e muitos dos judeus não estavam acostumados com ela, então ele até descreve que eles não conseguiriam, por exemplo, pagar um bilhete de uma estrada de ferro, porque eles não conseguem se comunicar em hebraico. E por isso ele defendia uma pluralidade linguística em que os judeus falassem as línguas que sempre lhes foram ensinadas nesse período em que eles estiveram espalhados, e naturalmente uma das línguas ascenderia e se tornaria mais popular. Além disso, o Herzl também opinou sobre uma bandeira para Israel. Como hoje todo mundo conhece a bandeira de Israel, aquela bandeira branca com duas faixas azuis e a estrela azul de Davi no meio. Porém, o Herzl defendia o contrário. Ele defendia uma bandeira branca com 7 estrelas douradas, que significariam uma para cada hora de trabalho, né? Uma alusão às 7 horas de trabalho que ele defendia. E, assim, é uma ideia que acabou mudando bastante com o tempo, mas o Herzl já encabeçava esses símbolos, essa simbologia, para trazer uma bandeira e inspirar cada vez mais os judeus, porque ele defendia. Até ele diz isso, né? Não temos bandeira, mas precisaremos de uma porque ela consegue motivar ainda mais pessoas a essa causa. E, partindo também do funcionamento da sociedade, o Herzl era um cara que defendia a reabilitação dos prisioneiros. Então, ele disse o seguinte: a partir do momento em que os prisioneiros cumprirem suas penas, eles poderão vir a Israel para cumprirem assim as suas novas vidas. Ele acreditava bastante que, após o cumprimento da pena, os criminosos poderiam eventualmente se tornar pessoas novas, pessoas melhores. Ele acreditava bastante nisso, embora com uma posição bastante conservadora, de que os judeus deveriam cumprir as suas penas para assim serem integrados na sociedade judaica, para também evitar qualquer tipo de problema no direito internacional, de tirar um prisioneiro de um país e tudo mais. Enfim, essas eram as noções que o Theodor Herzl defendia no livro O Estado Judeu. Mudaram bastante com o tempo, como vocês podem ver hoje em Israel. Muitas coisas são bem diferentes, a exemplo da bandeira, da língua, né? Ele rechaçava o hebraico, mas hoje o hebraico é falado em Israel. Mas é interessante ver como, na ótica dele, numa época em que os judeus ainda eram perseguidos e eram vítimas do antissemitismo, ele pensava nesse Estado judeu ideal, né? Em uma cabeça bem à frente do seu tempo, pensando em como esse Estado judeu deveria ser construído. E é um livro, de fato, muito impressionante por tratar desse contexto histórico e principalmente por defender essas questões. As ideias do Herzl, felizmente, prosperaram
Ele não viveu o suficiente para conseguir ver elas tendo êxito, porém é fato que o legado dele é eterno e o retorno dos judeus a Israel se fez, principalmente com o crescimento das ideias sionistas e principalmente sob a ótica de que deveria existir um Estado judeu, o que se confirmou em 1948, porém esse é assunto para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Se gostou, por favor, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima.